Olá, eu sou o presbítero José Vicente Ambrosio e, juntamente com outros professores da Igreja Presbiteriana de Botafogo, no Rio de Janeiro, nós estamos iniciando mais um módulo da Escola Bíblica Dominical. Nos próximos domingos, nós vamos trabalhar o livro Academia da Alma, Exercícios Espirituais para uma Vida de Qualidade Eterna, do pastor Israel Belo de Azevedo. Hoje nós vamos ter a terceira aula. Nós vamos tratar sobre a humildade. Os primeiros tópicos foram trabalhados foram a entrega, pelo presbítero Eduardo Gouveia, e a pureza, pelo nosso irmão Daniel Baraúna. Hoje nós vamos falar sobre a humildade. Os outros tópicos que serão trabalhados nos próximos domingos são a simplicidade, a alegria, a generosidade, autocontrole, perseverança, a presença de Deus e a vida plena, que é ser como Jesus, que é a meta de todo cristão, né? É o ponto final da santificação. Bom, eu achei o título do livro muito interessante, porque eu trabalho com esporte, sou um atleta amador esforçado, e me chamou muita atenção a Academia da Alma. Ele coloca umas luvas de boxe aqui e tal, e chama de exercícios espirituais cada um desses tópicos que eu mencionei. E isso é muito interessante porque a gente pode tratar a nossa vida espiritual com bastante similaridade, é muito parecida com a rotina de um atleta, de alguém que se propõe a ter a atividade física na sua rotina. E poderia falar horas sobre isso aqui, sobre a questão das motivações, a questão do compromisso, mas a nossa tendência é do sedentarismo, né? A maior parte da população é sedentária. Então a gente busca ali uma zona de conforto, e ainda mais com a vida moderna, que a gente tem as coisas cada vez mais fáceis, mais práticas. E o pastor Israel, ele já começa o livro falando uma questão muito crítica em qualquer exercício, seja físico ou espiritual, que é a mudança de hábitos. Essa mudança de hábitos, ela pode ser dos mais simples aos mais complexos, né? A gente pode estar falando de mudança de hábito em relação a horas de sono, a alimentação, a própria atividade física, qual fazer, em que intensidade fazer, com que frequência fazer. Mas, em alguma medida, vai haver mudança. E a mudança sempre ela pode gerar algum impacto, seja positivo ou negativo, na nossa vida, na nossa mente, nos nossos relacionamentos. Então, isso é uma abordagem bastante interessante e que traz uma abertura importante para cada um de nós trabalharmos esses exercícios aqui do livro. E hoje a gente vai se deter especificamente no tópico da humildade. Bom, para a gente começar, é fundamental um alinhamento de conceitos. É importante que nós todos tenhamos o entendimento que estejamos falando da mesma coisa quando a gente menciona a palavra humildade. Segundo os dicionários, trata-se da virtude de reconhecer as próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com tal consciência. É o contrário de arrogância, diz respeito à modéstia, à simplicidade, à submissão que demonstra respeito. Um outro sentido, que não é o que nós vamos usar aqui, um sentido muito popular, é o de uma pessoa com uma condição social mais simples, restrita de posses materiais. Mas aqui, neste caso, nós vamos tratar dessa primeira abordagem, dessa primeira acepção, do reconhecimento das nossas limitações
e fraquezas. O escritor C.S. Lewis, que é bastante conhecido, ele fala uma frase bastante interessante ao falar sobre esse assunto, que o primeiro passo quando nós vamos tratar da humildade é nós reconhecermos o nosso próprio orgulho. Né? Então, aquilo que eu estava falando da mudança de hábito, a necessidade básica é reconhecer que alguma coisa precisa ser mudada, ou deve ser mudada, ou que eu quero mudar, né? Seja por qual razão for. E o pastor Israel, ele coloca uma questão bastante interessante também, que nos leva a refletir, por que nós somos tão soberbos? Vamos partir do princípio que seja uma verdade, que nós nos consideremos soberbos. Vamos lembrar lá do pecado original, né? Vamos lembrar da Torre de Babel. São passagens que nos mostram que o homem não querer ser igual a Deus, um homem querendo ter o controle de tudo. Isso é um desejo do ser humano, intrínseco ao ser humano em geral. E a humildade vai justamente no caminho oposto disso, né? Que é o esvaziamento, voltando aqui à aula 1, a entregar o nosso caminho, entregar o nosso ser. E vamos tratar aqui de algumas dimensões da humildade nos nossos relacionamentos. E aí, certa vez, eu ouvi uma ilustração que eu achei perfeita a respeito de um dos significados da cruz, que ela tem dois eixos, né? Um eixo vertical, um eixo horizontal, que simbolizam a nossa ligação com Deus e a nossa comunhão com os irmãos. E a humildade, ela vai muito nesse sentido. Nós vamos tratar aqui, o pastor Israel trata isso com bastante sabedoria ao abordar essas dimensões da humildade, justamente nesses eixos. O primeiro dele diz a respeito do nosso relacionamento com Deus. Vamos lembrar qual é a primeira bem-aventurança, lá em Mateus 5,3. Jesus fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Sem a humildade de espírito, sem esse reconhecimento das nossas fraquezas, da nossa debilidade espiritual, da nossa realidade do pecado, não é possível herdar o reino de Deus. É um caminho para a salvação. Então esse é um ponto fundamental que nós precisamos ter em mente. A segunda dimensão que ele coloca é que o exercício da humildade nos permite sermos melhores diante dos outros. Nós somos chamados a viver em comunidade. A igreja é uma comunidade. O cristianismo é uma religião de serviço, um chamado ao serviço, à diaconia, a estender a mão ao próximo nas suas necessidades materiais, físicas e nas suas necessidades espirituais. O ministério de Jesus na Terra foi isso, foi atender necessidades materiais e espirituais. Então, esse exercício da humildade que nós somos chamados aqui a praticar, ele precisa ser estendido às pessoas com as quais nós convivemos. Não pode ser, não tem como ser um discurso vazio ou apenas aparências.
E aí ele coloca aqui algumas questões práticas, né? Vamos lembrar aqui do conceito novamente, que é o contrário da arrogância, é o contrário da soberba. Então, nós nos colocarmos na posição dos outros, entendermos as posições dos outros, termos cuidado com o muito falar e o pouco ouvir. Ouvir com atenção, processar o que está sendo falado, é um exercício de consideração para com o próximo. E hoje me chama muita atenção, às vezes eu estou conversando com uma pessoa e aparece aquele inimigo, que às vezes pode ser um inimigo, que é o tal do celular. E a pessoa está olhando para o celular e está ignorando o que a gente está falando. Infelizmente é um mal dos nossos dias. E também uma pessoa da minha convivência que tem muita necessidade em falar de si mesmo. Isso também denota soberba, dentre outros problemas. A humildade ela é uma demonstração de sabedoria. O exercício da humildade é uma demonstração de sabedoria na medida em que é justamente esse esvaziamento, essa consciência das nossas limitações e das nossas virtudes que vão nos permitir entender os nossos potenciais, o exercício dos nossos dons, das nossas capacidades e nos aproximarmos de Deus. No sentido de reconhecermos aonde nós precisamos melhorar. Então, voltamos à questão do esvaziamento, da entrega. E tudo isso vai nos levar à prática da justiça e da misericórdia, que, novamente, são exemplos dados por Jesus em todo o seu ministério. Lá em Mateus 23, 11 e 12, diz o seguinte: Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem mesmo se humilhar será exaltado. Uma terceira dimensão que a humildade nos permite trabalhar é de nos tornarmos melhores diante de nós mesmos. Assim como na atividade física, um dos benefícios que uma atividade física bem orientada pode trazer é o do autoconhecimento. É muito comum a pessoa virar e falar: eu quero correr uma maratona, é o meu sonho, eu quero superar os meus limites. Bom, um sábio já disse que lá no Monte Everest, que é a montanha mais alta do mundo, está cheia de corpos de pessoas que superaram os seus limites ou tentaram superar os seus limites. Isso pode ser perigoso. Então, você tem uma aptidão como atleta, você tem limitações como atleta. Então, talvez você não esteja preparado, ou talvez você não tenha condições, ou talvez vai ser muito penoso para você fazer os 42 quilômetros de uma maratona. Talvez a sua aptidão, a sua praia, entre aspas, seja correr 10 quilômetros, ou correr 21 quilômetros, ou talvez você seja um velocista. Esse processo, até entender aonde você vai atuar melhor, performar bem, com saúde e com um sentimento de satisfação, é o processo de autoconhecimento, que leva tempo, exige dedicação e exige humildade. Exige se esvaziar, ouvir um profissional, ouvir um colega que
treina, às vezes, no mesmo grupo, na mesma assessoria, para saber qual o seu lugar. E quando a gente encontra esse lugar, a satisfação com a atividade física ela vai ser muito maior, ela vai ser plena. Na vida espiritual, não é muito diferente. O autoconhecimento ele é fundamental para nós como seres humanos. Como cristão não é diferente. Porque passa não só por questões do nosso temperamento, da nossa forma de agir, pensar, por que que eu gosto de determinado jogador de futebol, por que eu admiro determinada figura pública, por que eu sou mais alinhado com tal pensamento político, ideológico. Até na questão da nossa vida eclesiástica. Por que o meu dom está relacionado à música, meu dom está relacionado ao ensino, à administração, à oração, ao serviço, seja lá o que for. Se dedicar a isso é fundamental, é um exercício fundamental para nós cristãos. E o pastor Israel coloca aqui 3 áreas críticas para a gente vencer a soberba. Eu chamaria de pontos de atenção, que a gente pode ser traído por eles. O primeiro é o saber, é uma tendência em demonstrar conhecimento, em desfilar erudição. Isso é muito comum. Nós vemos isso em alguns meios. Eu não vou generalizar, mas em alguns meios isso é muito comum, ou não vou nominar, melhor dizendo. Outro perigosíssimo que muito presente nos dias, sempre foi presente na história da humanidade, mas agora com o advento da tecnologia ele ganha uma dimensão muito grande, que é a soberba no viver. O meu modo de viver é o correto. A minha conduta, as minhas ações são corretas. Deus falou para viver assim. E a minha interpretação da Bíblia, do que Jesus falou, é o correto. Quem pensa diferente está errado. Isso é um perigo muito grande, cair nesse erro, porque ele nos leva ao fundamentalismo, ele nos leva à intolerância, e a gente tem tido demonstrações em grande número das consequências disso. Isso gera divisão, isso gera violência, isso gera separação. E quando a gente olha no exemplo de Cristo, quando a gente olha nos evangelhos, é justamente o oposto. Ele preconizou sim, nós temos uma linha de conduta, nós temos valores, nós temos uma noção clara do que é justiça, do que é exercer a misericórdia. Mas o diferente, aquele que pensa diferente, ou que age diferente, o que Jesus fez? Jesus abraçou. Jesus foi comer na casa dele. Jesus se reuniu com eles. Jesus os chamou para serem seus discípulos. E esse exemplo de misericórdia, esse exemplo de tolerância nos alcançou. Nos permitiu que fôssemos salvos. Nos permitiu que fôssemos amados por Cristo. E esse é o exemplo que a gente precisa seguir. Esse é o nosso exemplo de conduta. E um outro perigo, e aí trazendo para dentro da igreja, é a questão da soberba espiritual. Nós vimos o perigo da religiosidade, idolatrar rituais, objetos, formas de culto, denominações, pastores. Isso é muito perigoso, isso é muito traiçoeiro. Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos 12:3, que o apóstolo Paulo ele está falando a respeito do uso dos dons espirituais.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bom, como não poderia deixar de ser, nós estamos tratando de exercícios, né? A gente tem que pensar na parte prática da coisa. Não? Então, o autor coloca aqui algumas atitudes que nós podemos praticar em relação à humildade. E a primeira delas, né, já que nós falamos em questão da entrega, primeiro é reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que Ele é responsável pela criação, reconhecer a figura de Cristo como uma demonstração de amor para a nossa redenção, a reconhecer a soberania, o controle que Deus tem sobre a humanidade e a criação, o destino da criação. A segunda, bastante ligada a essa, é a nossa obrigação de celebrar a Deus. São demonstrações públicas através da música, através da oração, através da divulgação da palavra, do amor ao próximo, da celebração, da demonstração da bondade, do amor de Deus. A confiança que Deus controla a história, não só a história da humanidade, mas das nossas vidas também. É um exercício de fé. Nada mais é que um exercício de fé. Vamos lembrar lá do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos lembrar de Jesus falando da ansiosa solicitude pela vida, a nossa preocupação com o que haver de comer ou vestir, né? Que Deus é um chamado a nós a repousarmos em Cristo, que Ele vai cuidar de nós, né? Desfrutar as promessas e o companheirismo de Cristo é a resposta às nossas orações. E a figura de Jesus, né, a sua vinda para a terra, a sua morte na cruz, a ressurreição e a promessa da vinda, são exemplos claros que nós cristãos precisamos ter em mente do cumprimento dessa promessa, do cumprimento da demonstração da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Então a figura de Cristo, ela é o nosso alvo. A nossa caminhada espiritual, ela vai ser muito mais suave. Não estou dizendo que ela vai ser fácil, mas ela vai ser menos difícil. Jesus fala, né? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Mas ele, não vamos carregar essa cruz sozinho. Então essa caminhada ela é muito menos penosa quando a figura de Cristo é o nosso norte. Como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, que eu deixo as coisas para trás e prossigo para o alvo, em busca do prêmio. Quando nós caímos no erro de observar muito ao nosso lado, o irmão do nosso lado, como ele canta, como ele ora, como ele ensina, aspectos da nossa vida diária na igreja que nos desgastam, tiram a nossa atenção, consomem a nossa energia, sinal que a gente está perdendo de vista o alvo, a gente está perdendo de vista a figura central dessa jornada que é Cristo. E viver sobre as instruções de Deus. Quais são essas instruções? Para isso que existe a escola dominical, é para isso que nós temos a Bíblia, é para isso que nós temos esses momentos, para aprendermos, para entendermos o que Deus espera de nós em termos de conduta, em termos de ação,
não só em relação a ele, mas ao nosso próximo. Para finalizar, eu gostaria de deixar com vocês uma passagem, três versículos aqui, que o apóstolo Paulo coloca na carta aos Efésios, 4, de 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, concupiscência do desejo desenfreado, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Olha a mudança de hábito aí. Criado segundo Deus, olha a referência, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Que verdade que é essa? Que justiça que é essa? É essa que a gente tem na Bíblia, essa que a gente tem no Evangelho. Bom, é isso que eu gostaria de deixar com vocês. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe o seu comentário aqui pra gente, que vai ser um prazer trocar uma ideia, a gente conversar um pouco mais. Um abraço e até a próxima.